Olá pessoal, hoje vim aqui responder algumas perguntas para vocês, perguntas essas recebidas no Instagram. Eu abri uma caixa de pergunta lá e eu falei sobre filosofia para principiantes e eu acabei recebendo várias questões, várias dúvidas interessantíssimas sobre como começar os estudos em filosofia e por isso decidi então gravar esse vídeo. Separei algumas perguntas, então vou responder essas perguntas agora para vocês. O que é ser um iniciante em filosofia? Bom, um iniciante em filosofia, qual o significado de ser um iniciante, um principiante? É alguém que de fato está começando os estudos agora, tem interesse, mas não tem nenhuma base, portanto não é alguém que já está cursando, fazendo bacharelado, licenciatura ou mesmo um mestrado, aí não é mais um principiante, um iniciante, mas alguém que tem interesse, gosta, porém não leu ou nada ou pouquíssima coisa. Acho que é isso, acho que todos nós já fomos iniciantes algum dia e se a gente gosta de algo, então a gente vai começar pela base mesmo. E essa base é muito importante, porque sem essa base não adianta, usando a metáfora do Descartes, construir um prédio com uma base fraca. A gente tem que consolidar uma base e a partir dela sim construir o prédio do conhecimento. Eu acredito nesse sentido. Eu nunca estudei filosofia. Por onde devo começar? Bom, novamente voltado ao que a pergunta do iniciante, do principiante, como eu posso começar os meus estudos em filosofia? Bom, eu vou relatar aqui a minha experiência. Eu, com 13 anos, eu conheci o famoso livro que todo mundo menciona, que é O Mundo de Sofia, do Justin Gardner. Então esse livro aqui acabou me fascinando na época. Eu lembro que eu acabei a leitura e voltei e li ele todo novamente. E foi o livro que de fato me aproximou muito da filosofia e fez com que eu gostasse desse assunto. A partir daí eu comecei a ler várias coisas, mas eu indico então do Justin Gardner não só esse livro, mas todas as obras dele, porque todas as obras dele têm um cunho filosófico. Eu separei aqui apenas 3, que são o Dia do Coringa, né? Além do Mundo de Sofia, o Dia do Coringa, o Mistério de Natal e o Pássaro Raro. São 3 obras excelentes aqui que dialogam por meio da ficção temas filosóficos. Gosto bastante desse autor. Então é uma dica bem interessante começar pelo Mundo de Sofia, mas é apenas uma dica. A gente pode pensar várias outras formas. Claro que a gente não pode inicialmente tentar se aproximar da filosofia lendo uma crítica da razão pura, uma ciência da lógica, Ser e Tempo, porque são de fato obras difíceis. Eu indicaria sempre algum livro mais introdutório. Então, como livros introdutórios, eu gosto muito de alguns que eu utilizei e foram bem importantes no início, são esses. Até tenho eles aqui, alguns, porque são muitos, e aqui apenas como título de exemplo. Eu não estou aqui citando que tem que ser esses livros, apenas exemplos. Como, por exemplo, aqui eu deixar a descrição do livro completa aqui na descrição do vídeo, a bibliografia completa do livro. Então aqui nós temos, por exemplo, esse Aprendendo a Filosofar em 25 lições, esse Pense, uma introdução à filosofia. Um outro interessantíssimo é esse, Uma breve introdução à filosofia. Vou deixar na descrição do vídeo as informações completas desses livros. Problemas de filosofia, da filosofia. E temos outros aqui, como este, Sem experiências de pensamento para a vida cotidiana, O Porco Filósofo. Coisas do tipo, né? Que acabam nos ajudando no início. 101 Problemas de Filosofia. Os Arquivos Filosóficos. Então, há uma gama enorme de livros como esses. Simplicidades Insolúveis, 39 Histórias Filosóficas. Eu gosto muito desse do Luc Ferry, que é Aprender a Viver. E temos esse que foi lançado recentemente do meu colega e amigo Daniel, que ele dá aulas de filosofia no canal, se liga nessa história, que é Filosofia para Mortais. Muito interessante também. Então, esses são alguns livros que um iniciante poderia ler para começar o seu andar na filosofia. Como eu disse, não adianta de saída querer ler aí um Zaratustra, uma Ciência da Lógica, alguma obra mais difícil. Eu indicaria sempre essas obras mais introdutórias para ter uma base, para ter uma ideia, para depois, né, ir dar os passos seguintes. Então, mais ou menos seria nesse sentido. Por que um educador físico deve estudar filosofia?
por que alguém da educação física, por que alguém da engenharia, por que alguém... Não importa a área de atuação, né? Eu acho que filosofia é aquele tipo de saber que deve interessar a todos, porque são questões que tratam não de questões pontuais, como as ciências particulares tratam, como o educador físico lá na área específica dele, o engenheiro na área específica dele, o físico, o historiador, o sociólogo, cada um na sua área, porque há certos métodos específicos direcionados para essas áreas, né, de atuação, porque são ciências e a ciência, de modo geral, ela trata do seu particular. Claro, sempre em diálogo com as demais áreas, mas o foco da ciência é tratar do seu particular. Então, um engenheiro, um educador físico, por exemplo, não vai ter grandes preocupações no curso deles tratando de questões ontológicas, epistemológicas, enfim. Isso sim é alguém da filosofia que vai fazer. Por que a filosofia é importante? Porque a filosofia ela faz esse diálogo interdisciplinar entre as várias áreas, primeiro. Segundo, porque ela trata de questões que interessam a todos, ela trata do conhecimento enquanto tal, e o conhecimento, mesmo o conhecimento totalmente teórico, é considerado um dos principais saberes. É comum a gente pensar que o conhecimento útil é aquele que a gente utiliza para alguma coisa, e portanto o conhecimento inútil é aquele que não utilizamos pragmaticamente para algo. Por isso que é comum pensar a filosofia, por exemplo, como algo inútil, porque a gente poderia viver sem ela. É claro que a gente questiona isso. Por quê? Porque a filosofia, ela, se a gente assumir que questões pragmáticas, questões utilitaristas são as únicas questões que importam, a filosofia ela não se encaixa nesse tipo de pergunta. A filosofia faz tipos de perguntas especulativas, que extrapolam o mundo da prática. E por isso mesmo ela é totalmente essencial. Então eu diria assim que se todas as áreas, o educador físico, o engenheiro, o físico, o historiador, o jurista, eles têm o seu lastro empírico, a sua parte prática de atuação, toda a parte teórica, do mundo teórico dessas áreas, é a parte filosófica. Então, se nós pensarmos a pirâmide platônica, que é dividida entre a parte prática e a parte teórica, todos os cursos particulares, como esses que eu indiquei, têm a parte prática. Mas eles possuem também a parte teórica, eles têm, além da empiria, a teoria. E a teoria é uma espécie de filosofia da área. Então, a teoria da física é a filosofia da física, a teoria da matemática é a filosofia da matemática, a teoria da biologia do direito é a filosofia da biologia do direito. Portanto, a filosofia é indispensável, né, para todos os saberes, para todas as áreas, para todos os seres humanos, eu diria. Eu gostaria de instruir minha mãe acerca da filosofia. Por onde devo começar? Essa é uma pergunta que a gente pode pensar o seguinte: muitas pessoas de fato não têm interesse na filosofia. Por quê? Por vários motivos. Ou porque não gostaram da filosofia que tiveram no ensino médio, ou porque leram algum livro e não curtiram, porque não entenderam, ou porque acharam muita divagação. São questões muito, muito pontuais. Então eu acho que não tem... Eu diria, né? Não tem como não gostar de filosofia, mas tem como errar o caminho para chegar à filosofia. Tu pode pegar um livro qualquer e odiar esse livro, ou porque ele vai contra as tuas concepções, né? Entra em choque, ou simplesmente porque ele é muito difícil, ou porque ele trata de um assunto totalmente teórico, metafísico, ontológico. Então, muitas vezes a filosofia acaba se afastando por esses motivos. Eu indiquei vários livros anteriormente, né, como do Luc Ferry, do Daniel e outras obras que eu indiquei, que são boas portas de entrada para a filosofia, porque elas apresentam vários problemas filosóficos de uma forma bem didática, simples. Então eu indicaria para todo iniciante, ou para todo curioso, ou indicar para alguém, para a mãe que não conhece filosofia, mas eu acho que ela deveria ler filosofia. Eu começaria sempre por esse tipo de obra aqui, não por uma obra, por um clássico, não por uma história da filosofia. Eu acho muito importante as histórias da filosofia, consolidar esse tipo de conhecimento, mas uma história da filosofia é interessante para quem gosta de filosofia. Porque quem gosta de filosofia vai gostar de estudar Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito e assim por diante. Porque tem esse gosto. Alguém que não conhece ou alguém que não gosta, indicando essas obras, né, como Simplicidades Insolúveis,
os arquivos filosóficos, essas obras introdutórias que tratam de problemas filosóficos de uma forma bem simples, com certeza não tem como não gostar, ou pelo menos se interessar. Claro, gosto é uma questão que depende muito daquilo que nós construímos durante a nossa vida intelectual e tudo mais, né? Mas, com certeza, esses tipos de livros aqui são boas portas de entrada para esse mundo da filosofia, principalmente para quem não conhece ou para alguém que talvez acha que não gosta. Eu indicaria esse tipo de leitura aqui. Tá. Próximo eu acho que tu já respondeu, mas qual seria o primeiro livro para um leigo ler? Tipo, um livro assim que tu indica que seria o primeiro. O primeiro livro que eu li com 13 anos de filosofia foi O Mundo de Sofia. Poderia ser esse. Ou outras obras. Esse livro eu gosto muito, por isso eu sempre cito ele, do Luc Ferry. Aprender a Viver. Ele fala dos estoicos, dos gregos aos contemporâneos, passando por Nietzsche, enfim. Então são algumas dicas que eu daria. Se eu tivesse que escolher uma obra apenas, eu indicaria talvez para um leigo, para alguém de fato que não sabe quem é Berkeley, não sabe quem foi Descartes, ou não entende Cogito ergo sum. Para alguém que é leigo de fato, eu indicaria o livro que fez com que eu me aproximasse da filosofia, que é O Mundo de Sofia. Sabendo que é um livro de fato muito introdutório, para alguém que tem qualquer base, ele é insuficiente, mas esse livro é bem interessante para alguém que não tem ideia alguma do que seja filosofia. Este ou do Luc Ferry, Aprender a Viver. Que é exatamente a próxima pergunta. Qual a sua opinião sobre O Mundo de Sofia? Exato. Falou tudo, né? Eu gosto. Tem gente que acha que não vale a pena e tudo mais. Eu gosto. E eu gosto do autor. Então eu li todas as obras dele e eu indicaria todas as obras desse autor. Principalmente para quem é criança, por exemplo. Então, Filosofia para Crianças. Não este, porque O Pássaro Raro é um pouco mais complicadinho. Mas Mistérios de Natal, O Dia do Coringa e as outras obras dele são interessantíssimas. Através do Espelho, fazendo aqui uma menção à Filosofia para Crianças. Gosto muito dele. Como criar uma boa rotina de estudos para iniciantes? Bom, falando em rotina ou estudo, isso depende muito do tempo que nós temos, né? E o problema é justamente esse. Como nos tornar leitores? Como nós podemos nos tornar leitores? Se nós não tivermos tempo, é difícil. Mas o tempo também, não precisamos de 10 horas por dia, 15 horas por dia. Muitas vezes 1 hora por dia, 40 minutos por dia já ajuda bastante. Claro, rotina de estudos. Se tu tem apenas 1 hora por dia, vai ser diferente da tua rotina se tu tiver 5 horas por dia ou 10 horas por dia. A minha média de estudos diário é 12 horas por dia, mais ou menos. Então, o meu dia é estudar, porque eu sou professor e eu preparo aulas o dia todo, eu preparo conteúdo, escrevo, gravo vídeos, enfim. A minha rotina de estudos é estudar. A minha rotina, de fato, diária é estudar. Então, não tem como comparar a alguém que trabalha e só tem 40 minutos para estudar. É bem diferente. Acho que cada um tem que saber o tempo disponível que tem e organizar a partir do tempo que tem. Eu, inclusive, eu tenho um vídeo aqui no YouTube que eu falo sobre a minha rotina de estudos na parte da manhã, disponível aqui no YouTube, e eu falo um pouco como eu faço isso. Mas a minha dica muito simples agora é quanto tempo tu tem livre para estudar? Tu conseguiria mais tempo que isso? Eu tenho meia hora. Mas será que tu não conseguiria 1 hora por dia? Ou melhor, né? Não, mas eu posso estudar a manhã toda. Então tu tem aí 4, 5 horas para estudar. E tenta organizar nesse período de 4, 5 horas, nessa 1 hora, ou no meu caso, 12 horas por dia, por exemplo, que é bastante coisa, né? Claro, eu tô somando aqui as 12 horas com as aulas que eu dou, então quando eu estou dando aula eu já coloco aqui nas 12 horas, porque é uma forma de estudar. Eu acho que é um grande privilégio ser professor, alguém que gosta desses assuntos intelectuais, teóricos. Ser professor é o ideal. Por quê? Porque no momento que tu tá dando aula, tu tá passando o conteúdo, tu tá estudando e tu sempre tá aprendendo. Eu sempre saio aprendendo alguma coisa durante todas as aulas e isso acaba sendo uma boa forma de manter essa rotina e estudar.
Tenta te organizar. Essa é a dica que eu deixo muito simples agora. Por qual filósofo devo começar a estudar filosofia? Se tu tem interesse e tu já gosta, eu indicaria, e foi isso que eu fiz, eu indicaria uma história da filosofia. Então eu indicaria, se tu quer de fato começar e tu tem um projeto de continuar estudando por muitos anos, começa por Tales, né? Começa pelo primeiro filósofo. Por quê? Porque daí tu já vai começar a entender os problemas dos gregos. Aí tu vai lá em Tales, daí tem todo o problema da arqué, da physis, daí vem Anaximandro com Apeiron, e com Anaximandro, por exemplo, que é o segundo autor que eu indicaria, tu tem todo o problema do ilimitado, que depois vai ser debatido e buscado, né, reflexões a partir dos próximos, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito, depois vem Platão, Aristóteles. Então, se eu indicasse, por exemplo, um Platão, um Aristóteles, de início, como entender Platão sem ter a base do debate entre Parmênides e Heráclito, sem ter a base da questão ontológica de Parmênides e da questão dialética de Heráclito. Por isso que eu sempre indico ter uma boa base da história da filosofia. E aqui, inclusive, eu separei alguns livros para falar sobre isso. Eu gosto muito de histórias da filosofia, eu tenho várias coleções de história da filosofia, eu sempre compro, mas aqui, para não ficar aqui com muitos livros, eu separei 3 apenas. Uma história de 3 volumes, que é do Severino. Então nós temos aqui a filosofia antiga, do Severino, moderna e contemporânea. São 3 volumes interessantíssimos, uma ótima obra. Eu uso muito essa obra aqui para as minhas aulas de História Moderna. Uma outra obra que eu gosto bastante, essa é de 4 volumes, foi uma obra, né, organizada pelo Châtelet, que possui 4 volumes, de Platão aos contemporâneos. E esse livro é muito interessante porque os capítulos foram escritos, organizados por ele, mas foram escritos por especialistas. Ele, inclusive, escreveu alguns. Então, todo capítulo, todo autor está sendo introduzido por alguém que, de fato, entende muito aquele autor. Porque é difícil ter um domínio sobre todos os autores da filosofia. Eu diria que é impossível. Por isso que, normalmente, no mestrado, no doutorado, nós nos orientamos apenas sobre um autor, sobre uma temática, para nos tornarmos, de fato, especialistas, né? Mestres e doutores sobre aquilo. Então, por exemplo, eu fiz o meu mestrado e doutorado a partir de Kant e Hegel, dando ênfase em Hegel. Claro que eu tenho interesse em muitos outros autores, mas eu conheço mais Hegel, por exemplo, que Francis Bacon. Então aqui esse livro de história aqui é apresentado por especialistas, por doutores nas áreas. E claro, não poderia deixar de citar o livro de história da filosofia mais famoso, que é o História da Filosofia. Esse aqui ele é composto de 7 volumes, esse é o primeiro volume, do Reale e Antícere. Então, ótimo livro de história da filosofia. Então eu indicaria isso, ter uma boa base da história da filosofia, porque isso acaba te ajudando muito depois no conhecimento. Agora, se tu tiver pouco tempo e tu quer apenas ler alguns autores, aí vai do teu interesse. Se tu tiver interesse em Nietzsche, lê Nietzsche. Começa por Genealogia da Moral. Se tu tiver interesse em John Rawls, lê Rawls. Começa por Uma Teoria da Justiça. Se tu tiver interesse em Aristóteles, lê Aristóteles. Começa, por exemplo, por Ética Nicômaco. Então, algumas obras particulares. Mas tu tem tempo, tu quer consolidar o conhecimento filosófico. Aí, consolida por meio dessa história, de Tales aos dias atuais. Então, é essa a dica que eu deixo. Inclusive, só para fazer aqui uma propaganda, eu estou lançando agora a 2ª turma do meu curso Filosofia 360 Graus. O nome do curso, ele é totalmente online. Já tivemos a primeira turma, agora teremos a 2ª turma, que será lançada no final deste mês. E as aulas começarão no início do próximo mês. E aqui, nesse curso, eu apresento uma história da filosofia. Eu vou da mitologia e de Tales de Mileto, dos pré-socráticos, aos contemporâneos, e falo sobre todos os autores. Basicamente, eu passo por todos os autores. Claro que algumas exceções sempre ficam, né? Eu sempre vou abrir algumas exceções, mas eu falo de muitos autores. E eu tento mostrar esse percurso filosófico, esse filosofar que surge lá com Tales, com o problema da arqué, quando ele fala que tudo é água, até os dias atuais. E tento apresentar isso nesse curso
E quem tiver interesse, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês assinarem uma lista prévia para receberem todas as informações do curso. Então, só deixa o nome aqui no link que está aqui na descrição do vídeo, que tu vai receber então todas as informações, como será o curso, o período, horas, certificado, tudo que o curso terá. Posso confiar em traduções ou é melhor ler os originais? Não, com certeza tu pode confiar em traduções, mas tu tem que confiar nas editoras, primeiro, né? E em segundo lugar, confiar nos tradutores. Portanto, eu acho que é uma pergunta bem importante essa, porque normalmente nós lemos via o português, né? Ou se tiver domínio de outra língua, aí sim. Aí tu pode fazer a leitura em alemão, francês, italiano, inglês, enfim. Mas é difícil dominar tantas línguas assim, porque a gama de filósofos espalhados no mundo já estão em todas as línguas possíveis. Então sim, com certeza tu pode confiar nas traduções, mas sempre verifica o tradutor. Um tradutor bom não é apenas aquele que domina a língua, mas aquele que domina o autor também. Porque muitos conceitos filosóficos de determinados autores não são conceitos universais, não são conceitos que são de todos os autores. Então, um bom tradutor não é apenas aquele que, obviamente, domina a língua, por isso ele é um tradutor, mas aquele que também domina a filosofia daquele autor. E não só a filosofia geral, mas daquele autor. Porque dominar a filosofia de modo geral não significa que com isso haja um domínio sobre um autor particular, um Heidegger, um Sartre, um Camus, por exemplo. Então, sempre dá uma olhada no tradutor, se ele tem domínio do autor e da língua, consequentemente, principalmente da filosofia do autor. Por que é tão difícil ler alguns filósofos? Filosofia é considerada uma área difícil. Filosofia não é ciência, é um tipo de saber à parte, do saber científico, do saber artístico, do saber religioso, obviamente do senso comum. Então, filosofia é um tipo de saber particular. E a filosofia é considerada difícil muitas vezes porque alguns temas filosóficos são abstratos, bastante abstratos. Se nós entrarmos em temáticas como ontologia, ou mesmo metafísica, epistemologia, talvez lógica, filosofia da mente, enfim, há várias áreas que de fato são difíceis. É a mesma coisa eu colocar o seguinte: física teórica é difícil, porque o assunto que a física teórica trata é um assunto denso, é um assunto complexo, é um assunto profundo, né? Então, precisamos, para entender física teórica, ter uma boa base da física, ter um conhecimento geral sobre as ciências, principalmente as ciências naturais. Para a filosofia, funciona da mesma forma. Se nós pegarmos, por exemplo, O Príncipe, do Maquiavel, é uma leitura mais fácil que Metafísica de Aristóteles. Por quê? Porque o que Maquiavel trata na obra O Príncipe é política. E política é um tema que é mais intuitivo que metafísica, quando Aristóteles fala da etiologia, da ousiologia, por exemplo. Porque esses assuntos metafísicos são assuntos abstratos, são assuntos totalmente especulativos, e esse tipo de assunto nós não temos algo concreto para verificar. Quando nós falamos, por exemplo, da liberdade, sob um ponto de vista filosófico, é bem mais tranquilo de entender do que quando nós falamos sobre o ser aí, ou de quando nós falamos sobre a substância, porque qual é o significado disso filosoficamente? Então, filosofia acaba sendo difícil por quê? Porque, primeiro, ela trata de certos assuntos que demandam um conhecimento, não é senso comum, então não é qualquer um que vai lá ler um livro de filosofia e entende. Então precisa de um estudo, não é aqui, claro, literatura, por exemplo, né? Literatura, ficção, pegamos de modo geral os romances, a ficção de modo geral. É mais fácil por quê? Porque aí há uma história sendo contada e tudo mais. Filosofia não, filosofia tem todo um arcabouço teórico sendo trabalhado, então há uma necessidade de ter uma base para entender filosofia, diferente da necessidade, que também é importante para entender literatura, mas é diferente.
Então, eu queria dizer que filosofia acaba sendo difícil muitas vezes, porque os assuntos são complexos, os assuntos são difíceis, e os assuntos teóricos, principalmente da filosofia teórica, são mais difíceis que os assuntos da filosofia prática. Eu diria que estudar ética, política, filosofia do direito é mais fácil que estudar metafísica, lógica, ontologia, por exemplo. Epistemologia. Como foi a grade de conteúdos da sua graduação em filosofia? Era diversificada? Eu fiz filosofia na Universidade de Caxias do Sul. Hoje eu sou professor, docente dessa universidade. Eu fiz depois mestrado e doutorado na PUC, do Rio Grande do Sul. E eu tive muita sorte, tanto na UX como na PUC, porque eu tive acesso à filosofia assim, de modo bem geral. Eu consegui estudar muitos assuntos que muitas vezes em algumas universidades esses assuntos não são trabalhados. Então eu passei por todas as áreas possíveis, né, da filosofia, juntando aqui a graduação na UX com o mestrado e o doutorado depois na PUC. E claro, depois na PUC eu fui pegando as disciplinas que eu não tive acesso na graduação, por exemplo, e assim por diante. Mas a minha grade foi ótima, ela foi bem diversificada, eu tive desde das clássicas como ética, epistemologia, as histórias da filosofia, as outras que são chamadas as disciplinas, né, talvez alguns chamam de optativas, no sentido de que elas tratam de temas mais particulares, como filosofia da América Latina e no Brasil, filosofia da mente, etc. Então foi bem interessante nesse sentido, ajudou bastante. Mas, inclusive, eu acho que uma boa grade, falando aqui em grade curricular, uma boa grade é aquela e é o formato que hoje nós temos na UX, tu tem uma base sólida, que é permanente, que não é modificável, que consiste basicamente na lógica, na ética, na epistemologia, nas histórias da filosofia e na política. Aqui citando alguns exemplos, pode ter mais, podem ser outros aqui, mas tu tem que ter uma base. E diante dessa base, que consta mais ou menos 40% do curso, o restante tu tem que preencher a partir das tuas escolhas. Então, eu considero que um bom curso, ele tem esse formato. Ele tem um esqueleto com as histórias da filosofia, com as éticas, com as epistemologias, essas disciplinas clássicas, que todo mundo tem que sair da graduação conhecendo. Não tem como sair da graduação sem ter lido Aristóteles, Kant, Hegel, que são autores de fato necessários. Mas por outro lado, tu tem que ter esse espaço onde tu vai cursar certos autores ou temas que vão vincular a tua pesquisa ao teu interesse. Então, como funciona? Os professores sempre ofertam todo o semestre disciplinas novas e os alunos vão pegando as disciplinas que têm interesse. Então, eu posso, por exemplo, ofertar uma disciplina toda ela sobre a genealogia da moral do Nietzsche, ou eu posso ofertar uma disciplina toda ela sobre o existencialismo de Sartre. E aí, se há interessados, vão lá e a turma fecha. Eu considero uma boa grade essa, que tem esse espaço de liberdade onde os alunos vão escolher a partir daquilo que está sendo ofertado. E sempre novas ofertas estão sendo feitas. E por isso eu tive bastante sorte nesse sentido. O que você acha de dicionários de filosofia? Eu gosto bastante, eu uso bastante dicionários de filosofia. Eu acho que tu tem que ter um bom dicionário geral. Eu, inclusive, tenho aqui algumas dicas. Eu uso bastante esse dicionário aqui. Deixarei aqui na descrição todos o nome completo, com o autor e tudo mais. Mas eu também gosto bastante de dicionários que tratam de autores específicos. Então, nós temos aqui como exemplo o dicionário Nietzsche, assim como há o dicionário Kant, dicionário Hegel e demais dicionários. Por quê? Porque os autores acabam criando um vocabulário próprio. E esse vocabulário é específico do autor. Então não tem como utilizar um conceito de um autor para tentar entender outro autor. Por isso que alguém que está de fato fazendo pesquisa sobre um determinado autor, eu indicaria a procura de dicionários do autor, porque ajuda bastante. Última então. Começar a estudar filosofia cedo demais pode trazer algum tipo de problema? Com certeza não. Eu acho que filosofia, por isso mesmo existe filosofia para crianças. Acho que quanto antes melhor. Acho que deve existir desde filosofia para crianças, desde lá a quinta, sexta série.
onde já é possível fazer certas reflexões filosóficas, porque isso só tem a agregar, tanto para questões éticas, como por exemplo a questão de comportamentos, de tomada de decisões, como para questões lógicas de raciocínio, saber pensar. A filosofia, por meio da lógica, te ensina a pensar corretamente e com isso tu acaba fugindo de certas falácias que sem a filosofia é comum nós cairmos. Então todas as áreas da filosofia acabam te ajudando de alguma forma. E quanto antes elas forem inseridas no contexto de alguém, melhor. Então, com certeza, eu indico já a filosofia para crianças. Era isso. É isso aí, então, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Acompanhem, né? Porque eu sempre postarei vídeos aqui. Me acompanhem também no Instagram, porque eu estou postando textos diários lá. Se vocês gostam aqui dos meus vídeos e gostariam de um complemento com textos, eu estou postando textos lá e vídeos aqui. Então me acompanhem por lá também. Não esqueçam também, se tiverem interesse no curso, que será lançado agora no final do mês, a segunda turma, Filosofia 360. Coloquem o nome aqui no link que está na descrição do vídeo para receber todas as informações dele. E até o próximo vídeo.